A paz do Senhor Jesus a todos. Meus amados irmãos, estamos no mês da família, né? Assim decretado pelos homens, pelo calendário do homem, este mês é o mês da família. E eu quero deixar uma palavra aqui da parte de Deus para vós outros, como ânimo para a vossa família. Amém? Estou aqui baseado, claro, na Bíblia, na palavra do Deus vivo, em Josué capítulo 2. Eu vou ler aqui somente o versículo, que é o versículo 11, onde a palavra de Deus diz assim: ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo, algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Glória a Deus. Meus amados irmãos, essa passagem aqui, bíblica, ela simboliza a vida de muitas pessoas. Eu não vou dizer que são de todas as pessoas, mas a vida de muitas pessoas no dia de hoje. A palavra que está inserida aqui do capítulo 2 ao capítulo 6, encerrando no capítulo 6, ela representa muitas famílias no dia de hoje. Algumas já que obtiveram vitória e algumas que ainda obtiverão vitória no nome do Senhor Jesus. Essa palavra, ela me traz uma reflexão muito séria acerca de uma família que está totalmente a caminho da destruição, está totalmente no âmbito social, com aspecto falido, principalmente no grau da espiritualidade. Aqui no capítulo 2 de Josué, a Bíblia ela cita sobre uma mulher chamada Raabe, moradora da primeira terra aonde o povo de Israel entrou após atravessar o Rio Jordão, a cidade de Jericó. A Bíblia vem dizer que naquela terra, aquelas pessoas dali, os moradores dali, eles eram todos contra a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. E Deus iria introduzir o povo hebreu, o povo israelita, dentro da cidade de Jericó. E por aquele povo andar à margem da lei de Deus e da sociedade, a ordem para o povo de Israel, vinda direto de Deus, era: destrói tudo e todos que houverem dentro daquela terra de Jericó. E a família aqui em destaque no texto é a família desta mulher chamada Raabe, onde a Bíblia vem dizer que esta mulher ela era uma prostituta e que ela vivia em cima dos muros de Jericó. A casa dela era em cima, na parte de cima das muralhas de Jericó. Porém, a Bíblia vem dizer que Josué, que estava na liderança deste povo, pega 2 homens e manda lá na terra de Jericó espiar a terra, vigiar a terra, antes da invasão total, antes das muralhas caírem e todo o povo de Israel entrar e devastar aquela terra. Josué disse: vai lá 2 espias e observem como está a terra, como é a terra, para que possamos preparar um ataque, para preparar um sistema de guerra. Quando entrarmos lá, já entrarmos preparados. Porém, a Bíblia vem dizer, meus queridos e amados irmãos, que esta prostituta chamada Raabe,
ou Raabe, que exercia aí a prostituição, vem dizer que esta mulher, ela tinha uma família. É citado no texto que ela tinha pai, mãe, irmãos e irmãs. Mas esta mulher, ela recebeu uma vitória muito grande da parte de Deus, que foi a salvação de sua família. E partindo dela veio a salvação de toda a família dela. E eu quero profetizar já aqui, liberar já a primeira palavra dentro desse texto, que no nome do Senhor Jesus Cristo, você e toda a sua família será salva. E que Deus, o Senhor, Ele possa te usar para ser o ponto de equilíbrio, o ponto inicial da tua salvação e da salvação de toda a sua família. Observemos bem, a Bíblia diz que quando aqueles homens, os dois espias, tipo os dois investigadores de Josué, digamos assim, no dia de hoje, entraram lá em Jericó para observar o movimento da terra, para trazer notícia para Josué como que era lá. E a Bíblia diz que estes homens, ao entrar em Jericó, eles foram justamente para a casa desta mulher, chamada Raabe, que provavelmente tinha uma vida aqui espiritual destruída. E, por consequência, a sua família também. Então, quando o povo de Israel entrasse lá para devastar todo Jericó, no meio dessa devastação ia também a família de Raabe. Perdão. Porém, quando esses homens entraram em Jericó e foram para a casa de Raabe, Raabe entendeu que estes homens eram do povo de Israel, era do povo de Deus. E a notícia do povo de Israel já corria por todas aquelas regiões que Deus vinha dando vitória àquele povo desde a saída do Egito. Então as nações temiam quando sabia que o povo de Israel, o povo de Deus, ia passar. Porque se levantassem contra, de certo iam perder. Então esta notícia também já tinha chegado em Jericó. Aí está vindo o povo de Deus e vai adentrar em Jericó. A Bíblia diz que esta mulher diz para aqueles homens de Deus: eu sei, nosso povo sabe que vocês são homens de Deus. E aqui dentro de Jericó, o nosso coração, o coração de todo o povo de Jericó, já está atemorizado, já está com medo, porque vocês estão vindo aí. E a Bíblia diz que quando chegou a notícia ao rei daquela cidade, o rei daquela cidade manda homens de guerra ir na casa de Raabe, porque Raabe tinha dado guarita a dois israelitas, a dois homens de Deus. Ela não os expulsou, ela os guardou, os protegeu dentro da sua casa, aqueles dois homens de Deus. Observem bem, irmãos. Aí a Bíblia diz que quando os homens chegaram naquela cidade, naquela casa de Raabe, para poder ver os espias que Josué tinha mandado lá, os dois homens que Josué tinha mandado lá, a Bíblia diz que eles pararam na porta da casa de Raabe e disse: bem sei que tem dois homens de Israel aí dentro, jogue-os para fora, para que peguemos-los. Só que Raabe, ela diz: aqueles homens já foram embora. No entardecer, no escurecer, antes de fechar a porta, eles saíram, eu nem vi. E um ponto que me chama a atenção aqui é que aqueles homens, aqueles soldados do rei daquela terra, da terra de Jericó, eles poderiam ter entrado na casa de Raabe e capturado aqueles homens lá dentro. Seria muito mais fácil para eles pegar os homens de Deus dentro da casa, porque eles estavam encurralados dentro de casa. Mas observem que eles chegam na casa de Raabe e diz: bote-os para fora. Entendo, meus amados irmãos, esses dois homens que Josué tinha mandado lá eram homens de Deus.
Homens que conheciam o Deus vivo, sabia do plano de salvação, conhecia a palavra de Deus. Eles vinham no deserto lendo e vendo tudo que Moisés tinha feito, que Josué estava ouvindo de Deus. Eles conheciam o Deus verdadeiro. Então a chance de Raabe agora ter um contato com Deus verdadeiro através daqueles homens de Deus era muito grande. Mas a preocupação daqueles homens ali, quando chegou na casa de Raabe, dos soldados do rei daquela cidade, não foi adentrar na casa de Raabe e pegar aqueles homens lá dentro. Eles disseram: bote-os para fora para que peguemos-los. Então a intenção deles era tirar os homens de Deus de dentro da casa daquela mulher que vivia à margem da lei de Deus, que viviam em caminhos tortuosos. Então observe, meus amados irmãos, que a preocupação do inimigo é tirar as coisas de Deus de dentro da minha e da sua casa. Porque eles sabiam se aqueles homens de Deus que estavam dentro da casa daquela prostituta, se eles começassem a falar do Deus vivo, do amor do Senhor, da provisão de Deus na vida de cada pessoa, como Deus havia provido na vida dos israelitas, atravessando o Mar Vermelho, atravessando o Rio Jordão, água saindo da rocha, água amarga ficando doce, maná descendo do céu, passando por vários reis violentíssimos e tendo vitória. Este é o amor de Deus pela minha e pela sua vida. O Deus que deu vitória àquele povo naquela época, ele tem muitas vitórias ainda para dar para mim e para você. Mas a preocupação daquele povo ali era tirar os homens de Deus de dentro da casa de Raabe. Ou a preocupação do inimigo hoje, meus queridos, é a mesma. Em tirar o louvor a Deus de dentro de nossa casa e colocar músicas profanas. Em tirar a palavra de Deus de dentro de nossa casa e nos inserir em programas malignos que passam na TV, que passam no celular. Nos inserir em contextos que nos afastam de Deus. Esta é a preocupação do inimigo ainda nos dias de hoje. É tirarmos de estar jejuando, orando, cultuando ao Senhor, buscando a Deus em espírito e em verdade. Assim como o inimigo ali, os soldados do rei daquela terra, quis tirar aqueles homens de dentro da casa de Raabe, a preocupação hoje dele é a mesma. Arrancar as coisas sacrossantas de dentro de mim, de você, de dentro da minha casa e da sua casa. Mas eu já repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo esta ação tortuosa do mal contra mim e a tua vida. E eu profetizo a presença do Deus vivo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Espírito Santo, dentro da minha e da sua casa, para a glória de Deus. Na casa de Raabe estava Raabe e a família de Raabe, o pai, a mãe, os irmãos e as irmãs. Aqui diz no texto. Mas a Bíblia vem dizer que quando aqueles soldados foram embora, Raabe tinha colocado aqueles dois homens de Deus no sótão da sua casa, no terraço. E ela subiu lá e propôs uma proposta para eles. E disse para eles: já que eu vos dei guarita, os guardei na minha casa, eu sei que vocês virão e que tomarão esta cidade toda. Porque o Deus que guarda vocês é um Deus forte. Irmãos, o nosso Deus é forte. O nosso Deus não perde guerra, não perde batalha. E pelo fato de eu e você estarmos na presença deste Deus forte, que nunca perdeu e nunca perderá uma guerra, nós venceremos em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. E quem fortalece a mim e a você é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para sempre. Eu profetizo a presença dele na sua casa, na sua vida. E aquela mulher, quando ela chama aqueles dois homens que Josué tinha mandado lá, ela disse: só peço que quando vocês adentrarem esta cidade, preserve a minha vida e a vida da minha família. Observe, irmãos, que uma mulher está aqui intercedendo aqueles dois homens, pela vida dela e pela vida da família dela. Meus queridos, isso aqui é muito sério. Você pode ser o ponto de equilíbrio
para que Deus haja na sua vida e na vida da sua família. Você pode ser o ponto que Deus está querendo para salvar toda a sua casa. A palavra do Senhor ela é bem clara no livro de Atos. Ela diz: crer no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia ela vem dizer que quando Deus olha dos céus para a terra, no livro da Gênesis, a Bíblia diz que toda aquela geração era caída, era corrupta, estava longe de Deus. Mas a Bíblia diz que tinha um homem em meio àquela geração que não tinha se corrompido, e Deus achou graça naquele homem, Noé. Que você seja o Noé da sua família, que você seja o Noé da sua casa, que Deus ache graça em você. E a palavra de Deus diz que quando Deus olha para Noé, Deus disse: Noé, faz uma arca, porque vou mandar um dilúvio para destruir toda a carne de cima da terra. Mas entra na arca tu e a tua família. Observemos bem que Deus não fala com a família de Noé, Deus fala com Noé, para Noé entrar, e com Noé a família de Noé. É com você que Deus quer falar, é com você que Deus quer estabilizar um pacto para salvar toda a tua família, porque Jesus está voltando e Ele quer levar você e também a sua família para que esteja para sempre na eternidade com Deus o Senhor, caminhando nas ruas de ouro, desfrutando de maravilhas celestiais. E a maior de todas é ver Jesus como Ele é e morar para sempre com o Rei da Glória, em paz eterna, paz para sempre. E eu quero profetizar que Deus está achando agora em você este ponto para salvar você e sua família. A Bíblia diz que quando aqueles homens ouvem de Raabe dizer: guardei vocês da minha casa, de guarita vocês da minha casa, só peço uma coisa para vocês. Quando o povo de Israel adentrar esta cidade, preserva a minha vida e a vida da minha família. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A vida da minha família está guerreando pela família dela. Não só por ela, mas pela família dela. Seja um guerreiro você da sua família. Jejue pela sua família. Ore pela sua família. Apresente sua família inteira ao Senhor. Raabe assim fez. Apresentou toda, talvez aqueles homens ali nem conhecessem a família de Raabe. Talvez eles tivessem ido lá, vigiado a terra, conhecido Raabe, saído de lá e não conhecido a Raabe. Mas Raabe intercedeu pela família dela. Quem sabe eles conheceram ali dentro da casa, talvez eles estivessem ali, né? A família de Raabe talvez estivesse, talvez não estivessem. Mas ela intercedeu pela família dela aos dois homens de Deus. E a Bíblia diz que aquela mulher amarrou uma corda, né, um ponto de acesso, para que aqueles homens descessem pelo muro e fossem embora em paz. Só que antes de sair de lá, aqueles homens disseram: ninguém vai tocar na família de vocês se vocês estiverem dentro de casa, quando o povo de Israel adentrar este lugar. Eles disseram: se vocês estiverem fora da casa, presta bem atenção aqui, irmão, porque você é o ponto de equilíbrio para a sua família, presta bem atenção. Você é o ponto que Deus vai usar a partir de agora para salvar a sua família, para que a sua família esteja com o nome escrito no livro da vida, no livro de Deus. Aqueles homens disseram: se vocês estiverem fora da casa, que o sangue caia sobre vocês. Mas se vocês estiverem dentro da casa, que o sangue caia sobre nós, mas ninguém toca em vocês. Nós daremos as nossas vidas pela vida de vocês. Entenda bem, irmão, se você está buscando a Jesus, se você está dentro da casa de Deus, no templo de oração, na presença de Deus, buscando a Deus pela salvação de sua família, quando Jesus voltar, eu profetizo que tua família toda já esteja na presença do Senhor. Só uma coisa, Deus, Jesus, o Espírito Santo, te alerta nessa manhã: não saia
de dentro da casa do Senhor. Continue firme e forte na casa. Aqueles homens disseram: se estiver dentro de casa, quando o povo de Israel vier, nós damos nossas vidas pela vida de vocês. O sangue cai sobre nós, mas em vocês ninguém toca. A Bíblia vem dizer que quando Deus dá ordem, aquele povo começa a rodear as muralhas de Jericó. E quando as muralhas caem, o povo adentra a cidade. E no capítulo 6, olha que coisa maravilhosa. Que coisa gloriosa Josué diz, capítulo 6 e versículo de número 16 e 17, a Bíblia diz assim: e sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, será anátema ao Senhor ela e tudo quanto houver nela. Anátema quer dizer maldição. Somente a prostituta Raabe viverá. Olha para isso. Presta bem atenção. Somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Pelo fato daquela mulher ter escondido os mensageiros de Josué, quando a cidade entra dentro de Jericó, quando o povo de Israel entra dentro de Jericó, Josué diz: toda a cidade seja amaldiçoada, passa ao fio da espada. Porém, Raabe e sua família, ninguém toca nela, porquanto guardou os mensageiros que enviamos. Eu quero dizer que enquanto você guardar a palavra de Deus, que enquanto você obedecer a Deus, Deus está guardando sua família. Que enquanto você estiver guardando as sacrossantas escrituras do Senhor, os mandamentos do Senhor, enquanto você estiver fazendo a vontade de Deus, através de você, acontecerá com você o que aconteceu com Raabe. Jesus está voltando, esse mundo vai ser devastado, esse mundo vai ser exterminado, assim como foi Jericó. Mas Josué disse: Raabe e todos que com ela estão dentro de casa, não toquem, porque ela guardou os mensageiros. Ó, enquanto você estiver guardando os mandamentos do Senhor, Jesus também está guardando você e sua família. No versículo 23, a Bíblia diz assim: então entraram os mancebos, ou seja, os rapazes, espias, e tiraram a Raabe, a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a todos quantos tinha. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-no fora do arraial de Israel. Tiraram da zona de perigo, as colocou no lugar seguro, e assim também será com você, em nome de Jesus, que através de você, não agora Josué com aqueles homens, mas Jesus Cristo com a mão forte dele, eu quero declarar nesta hora que se chama agora, que o Senhor está pegando você e sua família, tirando da zona de perigo e colocando na zona segura, debaixo das próprias asas do Senhor. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. E eu profetizo que tu e tua família estejam debaixo das asas do grandão da Galileia, do Todo-Poderoso, daquele que o nome é sobre todo nome, de Jesus Cristo. No versículo 25, a Bíblia diz assim: assim deu Josué vida à prostituta Raabe e a família de seu pai, e a família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Portanto, esconder os mensageiros de Josué, tinha enviado a espiar Jericó. Raabe, lá no início,
apontava para ser um projeto falido, perdido. Porque quando Israel entrou dentro de Jericó, devastou tudo. Porque aquele povo era um povo mau, perverso. Então a sentença de Deus foi: destrói tudo. Joga tudo no fio da espada. Queimar fogo. Porém, quem guardou os mandamentos do Senhor saiu livre. Se todo Jericó, todos os moradores de Jericó, entendendo que aquele povo de Israel era um povo de Deus, um povo do Deus vivo, do Salvador da humanidade, sabe o que ia acontecer? Todos se salvariam, porque Deus é bom e é justo. Observe que a Bíblia diz aqui que esta mulher era uma prostituta. Aos olhos da humanidade, hoje está aí essa coisa de tudo é racismo, é isso e aquilo, mas aos olhos da humanidade, o que representa uma prostituta para a humanidade? Sejamos bem claros, sejamos esclarecidos. Mas eu quero dizer que para Jesus não importa se é um cracudo, se é prostituta, se é ladrão, pode ser o que for. Jesus está com os braços abertos, dizendo: venha, 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 seja lá quem for. Porque em João 3,16 a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Em Lucas 19,10 a Bíblia diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar todos que se havia perdido. Eu era um perdido, uma pessoa que vivia no alcoolismo, na prostituição, na mentira. Mas Jesus não fez acepção de minha vida, me arrancou de lá do lamaçal do pecado, escreveu meu nome no livro da vida e garantiu a minha ida para os céus. E assim também é com todos que quiserem o Senhor. Porque a balança de Deus ela é justa. A balança de Deus não pesa mais para um lado nem mais para o outro, ela é reta. Porque Deus é amor, mas também é justiça. E as bênçãos de Deus estão aí para quem quiser. Raabe quis. E ainda levou com ela a família dela. Que assim seja na tua vida. Se todo o povo de Jericó se convertesse ao Senhor, o Senhor salvava todo mundo. Porque na cidade de Nínive foi assim. Na cidade de Nínive, a cidade de Nínive estava condenada por Deus. A história diz que aquela cidade era uma cidade que era muito pesada, uma cidade maligna. Povo ruim naquela época. A Bíblia diz que Deus mandou um profeta lá pregar, Jonas. E a Bíblia diz que quando Jonas entrou na cidade pregando o arrependimento, a Bíblia diz que o rei daquela cidade fez diferente do rei de Jericó. O rei de Jericó mandou os homens lá pegar os espias de Josué e com certeza prendê-los e quem sabe mais o que fazer. Mas o rei de Nínive disse: todo mundo se arrependam, vistam-se de pano de saco, mostrando para Deus que entendemos a mensagem dele. E até os animais entrem em jejum. E a Bíblia diz que a misericórdia de Deus alcançou aquela cidade. E uma cidade que aos olhos de Deus já estava condenada. Deus reverteu a situação e salvou a cidade inteira, a ponto de Jesus falar de Nínive já no Novo Testamento. Tá bem, meus amados irmãos? A palavra do Senhor diz assim: arrependei-vos e convertei-vos e crede no Evangelho. Que assim como a família de Raabe, através de Raabe, um projeto lá no início falido, virou-se um projeto de vitória. Quer que eu diga mais ainda? Através de Raabe, Jesus entra na genealogia de Raabe. Está aí. Se puxarmos a história, o rei da humanidade, o Senhor Jesus, acabou entrando na genealogia dessa mulher. Olha como Jesus é maravilhoso. Uma prostituta no passado, da linhagem dela, porque ela se casou com um israelita, da linhagem dela foi vindo até Jesus. Esse Jesus é maravilhoso, meu irmão. A Bíblia diz que Deus, ele pega aqueles que não são para confundir os que são. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Esse é o nosso Deus, irmão. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. E assim como a família de Raabe,
Lá no início, um projeto que apontava para ser falido, virou um projeto de vitória, um povo salvo, porque a Bíblia diz que eles todos foram salvos, escapou daquele massacre. Todos escaparam da morte, veio para um lugar seguro, né? Versículo 23 do capítulo 6. Assim também seja a tua família. E como Deus achou um ponto naquela família que foi Raabe, que Deus também ache você como ponto de salvação para a sua família. Amém? Eu tive um ponto de salvação, foi a minha mãe, e mais alguns outros da minha família orando por mim. Hoje estou aqui salvo para a glória de Deus. Mas teve um ponto de início para que hoje eu estivesse salvo com minha vida na mão do Senhor Jesus e o meu nome escrito no livro da vida. Que assim seja na tua família também. Deus abençoe e que te dê paz, salvação para você e toda a sua família. Amém? Josué capítulo 2, encerrando aqui no capítulo 6. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré.